Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Agora eu vou continuar os estudos sobre a família de Jacó. Nós já estamos quase encerrando essas séries de estudos sobre a família de Jacó e as revelações bíblicas, né? Então, sábado não deu para mim botar o estudo, porque eu estava muito gripada e não deu para me fazer, mas eu estou fazendo hoje. Então, que os irmãos e as irmãs possam juntos comigo estudarmos a palavra de Deus. Então, isso aqui, esse canal aqui é de estudos bíblicos. Então, vamos estudar a Bíblia em profundidade, porque a falta de conhecimento em profundidade da palavra de Deus foi que matou o povo de Deus no Velho Testamento, o reino de Judá. Deus disse: por falta de conhecimento, o meu povo foi destruído. A igreja de Cristo. Tem muitas pessoas sendo destruídas por falta de conhecimento do seu Deus. Tem muitas pessoas apostatando a sua fé, porque não conhece o verdadeiro Deus como realmente Ele é. Então, quem quer estudar comigo, vamos para a Bíblia. Então, nós vamos continuar em Gênesis 31, versículo 55, nos diz assim: E levantou-se Labão de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. Então, Jacó, depois de fazer aliança com o seu sogro, né? Então, cada um foi para o seu lugar. Cada um seguiu o seu destino, né? Cada um foi para a sua terra. E quando Jacó seguiu aquilo que Deus mandou, pois Deus mandou Jacó ir para a terra do seu pai Isaque. Então, quando Jacó obedeceu à palavra de Deus, então o que apareceu para Jacó no caminho? E diz assim: e encontraram-no os anjos de Deus. Então, no caminho, quem encontrou Jacó foram os anjos de Deus. Quando nós estamos na obediência ao nosso Pai Celestial, Deus está conosco e os anjos dele estão ao nosso redor. Versículo 2 do capítulo 32 nos diz assim: E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Então, Jacó viu o exército de Deus, e o exército de Deus eram todos os anjos que ali estavam com ele. Deus tem colocado seus anjos ao nosso redor. Eles estão para nos proteger. Quando nós o obedecemos ao nosso Senhor, então o Senhor se agrada das nossas ações. Então Jacó estava agradando a Deus, porque ele estava fazendo o que Deus mandou. Então Jacó fez aliança com seu sogro. Então não devemos guardar rancor de ninguém, não devemos manter intrigas com ninguém, não devemos estar em contendas com ninguém. Jacó fez aliança com Labão e seguiu o seu destino, aquilo que Deus mandou. Então devemos desfazer todas as intrigas que tem na nossa vida. Devemos estar em comunhão, em união com as pessoas, não em contendas. O versículo 3 nos diz assim: E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir,
território de Edom. Então, Jacó, ele já tinha feito aliança com Labão, seu sogro. Agora ele queria ele queria se reconciliar com o seu irmão Esaú, porque quando Jacó saiu da terra do seu pai, ele saiu fugido com medo do seu irmão lhe matar. Agora Jacó, ele quer se reconciliar com o seu irmão. E é o que nós devemos fazer também, não é? Com aquelas pessoas que têm alguma intriga, alguma queixa, não é? Alguma rixa de nós. Muitas vezes nós não estamos errados, mas a pessoa tem raiva da gente. Então devemos devemos desfazer toda intriga, toda contenda. Principalmente agora nos últimos dias, devemos estar em paz com todos. Em Hebreus 12:14, o escritor de Hebreus nos diz: para termos paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então devemos estar em comunhão, em união com todas as pessoas. Não são todos que nos amam, não são todos que são os filhos de Deus, mas nós estamos num mundo onde não tem só povo de Deus, e mesmo o povo de Deus muitas vezes estão em contendas, e devemos parar com isto, devemos entrar em união uns com os outros. Então foi o que Jacó fez, né? Jacó fez uma aliança com seu sogro, mas também agora ele queria desfazer tudo aquilo que, aquelas coisas, aquelas rixas, né? Aquelas mágoas, aquelas coisas ruins que tinha ficado entre ele e seu irmão Esaú, né? Então, Jacó, ele manda, né? Ele manda aqui no versículo 3, ele manda avisar Esaú que ele vai para a terra do seu pai. Então, ele quer que o seu irmão o perdoe, né? E ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. Então, agora Jacó, ele manda um dos seus servos até seu irmão Esaú. E ele, como ele se apresenta diante do seu irmão, ele manda dizer a seu irmão através do seu servo: assim diz Jacó, teu servo. Então, Jacó aqui, ele está dizendo para Esaú que ele, Jacó, era servo dele, Esaú. Então, não devemos, né? Muitas vezes nós precisamos ser humildes, né? Diante das pessoas, diante daqueles, né, que muitas vezes são o nosso inimigo. Devemos colocar brasas vivas para que a pessoa, né, para que haja apaziguamento, para que haja união. Então, agora Jacó iria para a terra de seu pai, Isaque, mas ele queria se reconciliar com o seu irmão Esaú. Agora seria a vez da reconciliação entre Jacó e Esaú, seu irmão. Jacó saiu fugido da presença do seu irmão, com medo dele, mas agora ele queria se reconciliar. Mas Jacó não sabia, não é? Se Esaú ainda tinha ódio dele, se ele queria matá-lo, se ele queria destruí-lo ainda. Jacó queria sondar como é que o irmão dele estava. Então ele mandou o seu servo dizendo que ele, Jacó, era servo dele, Esaú. Então Jacó avisa, não é? Manda avisar
Esaú que ele está indo. Ele quer saber a reação de Esaú. Então, esta reconciliação entre Jacó e Esaú é a mesma aliança entre Judá, este Israel de hoje, e os seus irmãos árabes, em Daniel 9, do 26 ao 27. Então, preste atenção. Jacó representa a nação de Israel. Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Então, Jacó aqui representa Israel, mesmo porque aqui nessa passagem de Gênesis 32, do 3 ao 5, Jesus já tinha mudado o nome de Jacó para Israel. E Jacó vai para a terra do seu pai, assumir a terra, as coisas que Deus tinha dado para ele. Era dele por direito, mas ele estava sondando como estava seu irmão e queria esta reconciliação, porque ele não queria contendas. Então, em Gênesis 32, do 3 ao 4, nos informa que Jacó foi quem, né? Foi Jacó quem foi ao encontro de Esaú. Foi Jacó quem mandou avisar Esaú. Era Jacó quem queria fazer esta paz, queria esta união. Então Jacó manda avisar o seu irmão. Então, em Daniel 9, do 26 ao 27, vou ler bem aqui, Daniel 9, que a gente já leu bastante, mas é sempre bom a gente ler mais para poder comparar, não é? A aliança de Jacó com o seu irmão Esaú e a aliança de Judá, não é? Que esse Israel de hoje, com os árabes, que é a mesma aliança. Então aqui Daniel 9, do 26 e 27, nos diz o seguinte, 26 e 27. E depois das 62 semanas será desarraigado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerras. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, esta aliança aqui entre Jacó e Esaú é a mesma aliança de Daniel 9, 26 e 27, entre o reino de Judá, esse Israel de hoje, e os árabes e as outras nações. Então, em Daniel 9, 26 e 27, nos diz que o povo do príncipe que há de vir, este povo fará aliança com muitos povos por uma semana. Este povo de onde vem o príncipe para governar o mundo é o mesmo povo que é aliado com o Judá de hoje. Então, hoje, o reino de Judá, a casa de Judá, esse Israel de hoje, é aliado com o sistema do dragão, com o sistema da besta. Assim como Jacó foi até Esaú para fazer aliança com Esaú, assim o povo deste governo único, juntamente com Judá, este Israel de hoje, está fazendo aliança com os árabes. Não são os árabes que estão indo fazer alianças com esse Judá, com esse Israel de hoje. São
quem está indo é o reino de Judá, este Israel de hoje, juntamente com o sistema do anticristo, né? Com esses órgãos mundiais que nós conhecemos hoje, que estão fazendo estas alianças com os árabes, né? Então, Israel está aliados com este sistema do dragão. E o sistema, não é? Este sistema é quem está juntamente com o reino de Judá, fazendo estas alianças, estes acordos, esta união. Não foi Esaú que foi até Jacó, mas foi Jacó que mandou o seu mensageiro até Esaú, para Esaú fazer aliança com ele. E isto está acontecendo espiritualmente e fisicamente, já está acontecendo novamente. Então, em Gênesis 32, dos 6 ao 7, nos diz o seguinte: e os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Por isso repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos, porque dizia... Então aqui a gente vê Jacó, quando ouve que Esaú está vindo ao encontro dele, Jacó logo temeu, Jacó teve medo, Jacó ficou logo com medo de Esaú vir para destruí-lo. Então Esaú viria ao encontro de Jacó, mas não viria só, ele viria com 400 homens. E isto Jacó temeu muito. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos temendo tanto o mal, né? Os nossos inimigos, as coisas que nós estamos passando, e esquecemos que temos um Deus que está conosco. Jacó fez uma aliança com o Pai Eterno. Jacó lutou, antes de ir ao encontro de Esaú, Jacó lutou a noite toda com Deus e com os homens, como o anjo mesmo disse que aquele anjo era Jesus. E o nome dele foi mudado. Quando ele volta para a casa do seu pai, no caminho, os anjos vêm ao seu encontro. Mas muitas vezes nós estamos tão fracos. Às vezes a gente vê tantas maravilhas da parte de Deus, mas muitas vezes, logo em seguida, já nos enfraquecemos. Então Jacó já tinha tido tantas experiências com Deus, mas aqui estava enfraquecido, estava com medo, ficou com medo do seu irmão. O medo dá legalidade a Satanás da nossa vida. O medo nos tira a visão das coisas espirituais. Então devemos prestar muita atenção. Jacó, ao ouvir isso, ficou com medo do seu irmão e logo tratou de lhe separar presentes e também dividiu o seu povo e bens em 2 bandos como estratégia. Então, quando Jacó soube que Esaú vinha com 400 anos ao encontro dele, então o medo invadiu a vida de Jacó. E ele já fez uma estratégia. Vou tirar uns presentes aqui para meu irmão, mas também vou separar meu povo em 2 bandos. Preste atenção. Então, versículo 8. Jacó 32, 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Por isso repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos. Porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então ele disse assim: eu vou separar, vou dividir. Vou tirar logo uns presentes aqui para meu irmão,
e vou separar o meu povo, os meus bens em dois bandos, porque se Esaú vier para ferir um bando, o outro está salvo. Então o outro, ele poderá ferir depois. Então ele imaginou talvez isso, né? Então muitas vezes nós estamos assim, usando a nossa própria estratégia, as nossas próprias forças para vencer o nosso inimigo. O nosso inimigo, quem vence é Jesus. Nós na direção de Cristo, do Espírito Santo. Preste atenção. Nós não vencemos Satanás, não vencemos o inimigo. Quem vence é Cristo por nós, mas precisamos estar na obediência dele, não dando legalidade a Satanás. Mas Jacó estava com medo. O medo tira a nossa força, tira a nossa coragem, dá legalidade a Satanás na nossa vida. Preste atenção. Então Jacó preparou uma estratégia para que, se Esaú viesse, né, com a intenção de lhe fazer mal, ele não destruiria todo o seu povo, nem seus bens. Esaú representa o adversário de Jacó. E como adversário, aquele que quer destruir a sua vida e tudo o que é seu. Então, Esaú representa o nosso adversário. E ele sempre quer destruir tudo que é nosso. Ele quer destruir a nossa comunhão com Deus. Ele quer destruir a nossa família. Ele quer destruir os nossos bens. Ele quer destruir os nossos sonhos. Ele quer destruir a nossa fé. Ele quer destruir tudo. Então, devemos ter vigilância, devemos vigiar, né, para não cairmos na armadilha de Satanás. Esaú representa Satanás, o inimigo de Jesus. Então, Esaú representa o nosso adversário, representa o nosso inimigo, representa o inimigo de Jesus, representa o inimigo do povo de Jesus, da igreja de Jesus. Jacó dividindo o seu povo em dois bandos significa a nação de Israel sendo dividida em dois reinos, para que não morram ou não morressem. E estava fazendo uma estratégia aqui: vou dividir meu povo em dois bandos, para que não morram todos de uma vez, né? Então Jacó estava temendo o seu adversário, estava temendo o seu irmão, estava temendo Esaú, né? Porque quando ele saiu da casa do seu pai, Esaú era seu inimigo. Então, foi por medo do seu adversário que Jacó dividiu o seu povo em dois bandos, ou melhor, foi por medo de Esaú, seu inimigo destruir todo o seu povo e seus bens, que o Jacó humano, né? Que o Jacó terreno dividiu a sua casa, que já vivia dividida, pois Lia e Raquel viviam em brigas, e os irmãos também. Quando deixamos de olhar para o nosso Deus e olhamos para os problemas deste mundo e passamos a ter medo do diabo e deixamos de crer na palavra de Deus, então tiramos a nossa fé de Jesus e ficamos sobre o jugo do diabo. Então Jacó, ele tirou o foco dele de Deus e colocou em Esaú, e o medo veio. Foi o que aconteceu com Jacó humano, né? Que teve consequências para o Jacó espiritual. Então o Jacó humano temeu o seu inimigo, temeu o seu irmão, dividiu o seu povo. Quer dizer, a nação de Israel, quando ele divide o seu povo, divide os seus bens em dois bandos, ele está dividindo a nação de Israel em dois bandos para não ser destruída toda de uma vez. Preste atenção, para não ser destruída toda de uma vez. O povo de Israel sempre estava se dividindo, até que em 1 Reis 11, do 9 ao 13, e 12, capítulo 12, do 16 ao 17,
A nação de Israel se dividiu em dois reinos, em dois bandos, assim como Jacó temeu, o Jacó humano temeu, né, no tempo dele aconteceu anos depois. Então, a nação de Israel foi dividida em dois bandos, em dois reinos, em reino de Israel e reino de Judá. Em Oséias 1, 11 e 6, do 3 ao 13, vou ler bem aqui, Oséias, capítulo 1, nós já lemos muitas vezes, mas é bom ler de novo para ficar cada vez mais fixado na nossa mente. Aqui Oséias, capítulo 1, versículo 11, nos diz o seguinte, Oséias 1, 11. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então, aqui está dizendo, José está dizendo, que eles vão se unir, esses dois bandos, Israel, o reino de Israel e o reino de Judá, irão se unir novamente, mas vai ser só na segunda vinda de Jesus para este mundo. Então, o reino de Israel, como nós já temos estudado durante todos estes anos, é a igreja, juntamente, a igreja é formada de judeus samaritanos, com na pessoa de todas as nações, porque os samaritanos, o reino de Israel, morreu espiritualmente. Então ele morreu, o primeiro bando, né, de Jacó, morreu espiritualmente. Ele temeu que Esaú matasse, ferisse, destruísse. E esse bando morreu, foi o primeiro. Então isso aconteceu em Reis, Primeiros Reis, capítulo 11, versículo do 9 ao 13. E somente no final do governo do anticristo, na volta de Jesus, é que esses dois bandos vão voltar a se unirem novamente. Por quê? Porque aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. O Jacó humano ligou isso na terra, ligou esta divisão, ligou estas mortes espirituais do seu reino. E isto aconteceu. Primeiro um bando morreu, depois o outro. Então, em Oséias 1, 11, 6, do 1 ao 3, em outros profetas, nos diz que eles se unirão somente na segunda vinda de Jesus para governar esta terra. Então, nós sabemos que o reino de Judá voltou para Jesus em João capítulo 4. Não voltou mais como reino de Israel, mas voltou como igreja de Jesus, como Israel espiritual. Aquilo que Jacó temeu que Esaú fizesse, devido à sua falta de fé em seu Deus, que não deixaria isso acontecer, Satanás teve legalidade para fazer e recebeu do próprio Jacó esta legalidade. Então foi o próprio Jacó que deu essa legalidade. Cuidado, meus irmãos e irmãs, cuidado com o que você está dando de legalidade para Satanás na sua família, na sua vida. Às vezes isto não vai nem ocorrer na sua vida, no seu tempo, mas na sua descendência. Foi o que aconteceu com Jacó. Aquilo que Jacó fez naquele dia está servindo até hoje e vai ser até o final desta humanidade caída no pecado. Então devemos ter cuidado. Jacó, quando temeu Esaú, deixou de confiar em Deus, e o Deus do seu pai Isaque, o Deus que ele mesmo havia lutado com ele em Gênesis 32, do 22 ao 29, e tinha vencido e sido abençoado por ele. Então Jesus, o Deus Pai, né, da eternidade, já tinha abençoado, já tinha mudado o nome dele, já tinha feito, né, aquela aliança. Mas Jacó temeu, e muitas vezes nós estamos assim. Deus, ele nos fala, ele nos abençoa, ele nos
faz aliança, ele mostra para nós que ele está conosco. Muitas vezes a gente teme o mal. Então, tão depressa o medo do inimigo de Jacó, não é? Ele pensava que o irmão dele era inimigo ainda. Esse medo invadiu o coração de Jacó, tirando a fé do Deus vivo e recebendo aquilo que ele temia que acontecesse, né, com o seu povo. Então, Jacó temeu, né, o seu irmão, temeu Esaú matar, ferir, destruir o seu povo. Ele temeu que todo o seu povo fosse ferido. Por isso, em Ezequiel 23, do 9 ao 10, um bando do seu povo, o reino de Israel, foi morto espiritualmente. Vocês podem ler lá Ezequiel 23, do 9 ao 10, que lá diz que o reino de Israel foi morto, né, a espada. Então foi levado pelos assírios e se tornaram idólatras e morreram espiritualmente, se afastaram completamente do Pai Eterno. Em João 4, 35, 42, lá eles voltam para Jesus, né? Quando Jesus conversa lá com a mulher samaritana, que a mulher samaritana representa o reino de Israel, representa os samaritanos, que era o reino de Israel. Eles voltam para Jesus, mas não mais como um reino neste mundo, mas como o Israel espiritual, como a igreja de Cristo. Mas o outro bando, né? Ele dividiu em dois bandos o seu povo. Mas o outro bando, o reino de Judá, foi ferido pela Babilônia e por outros povos, e ainda está ferido. Então, os assírios e outros povos levaram o reino de Israel para a escravidão. E lá eles se tornaram idólatras e morreram espiritualmente. E Jesus e Deus se divorciou do reino de Israel, né? Mas o outro bando, que é o reino de Judá, também foi ferido. Ele foi ferido. O reino de Judá não foi morto, mas foi ferido. E ele foi levado para a Babilônia pelo o rei Nabucodonosor. E lá passou 70 anos sofrendo para poder se arrepender. Em Lucas 10, do 30 ao 35, Jesus se apresenta, Jesus se apresenta como samaritano, pois já havia trazido à vida o primeiro bando que o Jacó humano havia separado. O primeiro bando é o primeiro povo, né? A primeira parte do seu povo. Depois nós vamos ver isso direitinho. Agora Jesus estava cuidando do segundo bando, que estava ferido e quase morto. E este bando era o reino de Judá. Então, como em João 4, capítulo 4, Jesus já tinha trazido para si o reino de Israel, e ele agora era espiritual, a igreja de Jesus, agora Jesus estava aqui em Lucas, capítulo 10, aqui é a parábola do bom samaritano, meus irmãos. E aquele samaritano, aquele homem doente, representa o reino de Judá, representa os judeus, esse Israel de hoje. Jesus, o samaritano, cuidando, porque ele está ferido, o homem está ferido. O reino está ferido, os judeus estão feridos espiritualmente. Então agora Jesus estava cuidando do segundo bando, que estava ferido e quase morto. E este bando é o reino de Judá, e ele ainda está ferido e quase morto até hoje. Então, como este bando, que é o reino de Judá, não ficou curado quando o segundo Jacó, Jesus, né, estava nesta terra, o Jacó espiritual, que é Jesus, deixou este segundo bando nas mãos do hospedeiro Espírito Santo, pois Espírito Santo, para cuidar deste homem, ou deste reino, ou deste povo judeu, doente espiritualmente. Então, os judeus, eles são cuidados pelo Espírito Santo. Como assim?
o Espírito Santo está trabalhando neste povo com a palavra de Jesus, levando cristãos de todo o mundo para Israel, para falar, pregar, anunciar que Jesus é o verdadeiro Messias. E está havendo conversões. Muitos estão se convertendo, porque o Espírito Santo está com este bando, o segundo bando de Jacó, né? Em Mateus 25, do 8 ao 12, Judá ainda está ferido e a sua luz está se apagando. A parábola das 10 virgens loucas, 10 virgens prudentes. As 10 virgens prudentes é o reino de Israel, a igreja. As 10 virgens loucas ou nécias, o reino de Judá, que não tem conhecimento do seu Deus, que não reconheceu Jesus como sendo seu Messias. E essa lâmpada deles está quase apagando, quer dizer, está quase morrendo, está quase no escuro, está faltando óleo, está faltando o Espírito Santo. Somente em Zacarias 12:10, o reino de Judá será curado da sua enfermidade mortal. Então, somente em Zacarias 12:10, o reino de Judá será curado. Eles irão nascer de novo. Então, só em Zacarias 10, ou melhor, 12:10, Jesus irá curar completamente este reino de Judá, este povo judeu, esse povo de hoje, né? Que tanto odeia Jesus, que tanto odeia os cristãos, que se afastam. Mas muitos estão recebendo Jesus. Então, em Gênesis 32:11, nos diz o seguinte: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, que ele não venha e mate a mim e as mães com seus filhos. Preste atenção a esta oração que Jacó fez ao Pai Eterno. Ele disse: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú. Então, Jacó, ele ainda estava temendo Esaú, estava temendo o seu irmão. Então, aqui representa o reino de Judá temendo os seus irmãos árabes. E os árabes são todos os filhos de Abraão fora fora de Sara, né? Sem ser com Sara. Então, é com a segunda esposa e com a Agar, né? E aqui representa os irmãos. E aqui Jacó, representando o reino de Judá hoje, temendo, né, os irmãos destruir a sua vida. Então Jacó faz esta oração: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Então Deus, ele está dizendo para Deus: eu temo ele, eu tenho medo que ele não venha e mate a mim e as mães com seus filhos. Então os dois bandos, as mães, Lia e seus filhos, Raquel e seus filhos. E me mate também, quer dizer, matou as mães, matou Jacó, porque Jacó, o nome Israel, Israel representa a nação de Deus aqui nessa terra. Se o inimigo de Jacó, que é Satanás, matar as duas esposas de Jacó, então matou também Jacó. É isso que ele está dizendo. Então Jacó, quer dizer, Jacó espiritual não tinha mais esposa para vir buscar nessa terra. Então esse era o medo do Jacó humano. E ele orou, e ele pediu ao pai: eu tenho medo, eu temo que ele não venha e mate a mim e as mães com seus filhos. Então Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Israel representa a nação de Israel. E as mães, que é Lia e Raquel, e os filhos representam o povo de Israel. E se o inimigo matasse ele, Jacó, matasse a nação de Israel, toda a nação de Israel, de uma vez só, matasse as mães com os filhos, então o Jacó espiritual não tinha nada que fazer aqui. Então preste atenção, meus irmãos, a revelação aí da família de Jacó. Jacó pede livramento a Deus, mas ao mesmo tempo separa presentes para o seu irmão.
para o seu inimigo, né? Para apaziguar a fúria que ele imaginava que seu irmão ainda tinha dele, né? Então Jacó, imaginando que Esaú vinha para o destruir, ele já foi preparando as estratégias. Quantas vezes pensamos, né, mal de alguém por termos feito algo com ela ou ela conosco, coisa que às vezes a pessoa nem lembra mais. Então Jacó imaginou tudo isso, ficou com medo, um medo antes do tempo. Muitas pessoas vivem cheio de ansiedade, cheio de depressões, porque sofre antecipadamente. Isso foi o que aconteceu com Jacó. E ele fez isto, né? E houve essa ligação, que ele ligou na terra, ligou no céu. Ele teve medo de Satanás, né? Do seu irmão que representa Satanás, de destruir a sua família, de destruir ele. E fazendo aquilo ali, dividindo o seu povo, dividindo a sua família em dois grupos. Ele fez isso no mundo visível, que também foi para o mundo espiritual, e isto aconteceu e ainda está acontecendo, né? Então o Esaú humano não tinha mais desejo de destruir Jacó, mas o Esaú espiritual sempre tentaria destruí-lo. O Esaú, né, espiritual, que é Satanás, sempre tenta destruir as duas esposas do Jacó espiritual, sempre tenta destruir o Jacó espiritual, que é Jesus. Sempre tenta e sempre tentará até ele ser completamente destruído. Aqui em Gênesis 33, do 1 ao 3, nos diz o seguinte: E levantou Jacó os seus olhos e viu que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. Preste atenção como Jacó fez, porque isto é muito importante. Então lá vem Esaú com seus 400 homens, e Jacó, com medo, fez o seguinte: e viu que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Então ele fez a seguinte separação. Primeiro iriam, né, ou foram, ou foi o repartimento. À frente, ele botou à frente. E pôs as servas e seus servos na frente de Lia. Primeiro ele botou as servas e os filhos das servas. E depois, né, ele botou que Lia e seus filhos atrás, mais atrás. Porém, a Raquel e José, os derradeiros. Primeiro foi as escravas, né, as servas. Depois Lia e seus filhos. Depois a Raquel por última, porque a Raquel era a preferida. Era a esposa que ele amava, né? Então ele preferia que primeiro fossem as servas destruídas, depois a Lia, né? Depois a Raquel. Ele queria que a Raquel ficasse por último. Então, foi assim a divisão do povo que Jacó fez quando ficou com medo. Cuidado, meus irmãos, com este medo, para não dar legalidade a Satanás na sua vida. Então, as servas e Lia formam as 10 tribos de Israel, o reino de Israel. As servas e a Lia formam o reino de Israel. E elas foram na frente enfrentar o inimigo. Preste atenção. Por isso, as 10 tribos de Israel, que é o reino de Israel, morreu primeiro espiritualmente, pois foi esta a ordem que Jacó botou. Primeiro as servas e os filhos delas, depois Lia e seus filhos, depois Raquel e seus filhos. Então Raquel ficou por último, preste atenção. Lia e as duas servas representam o reino de Israel, que seriam primeiro destruídos, seriam o primeiro mortos. Meu Deus. Então Lia também representa a nossa carne, o nosso velho homem, que precisa morrer também primeiro mesmo.
E Raquel representa a nossa parte espiritual, que tem que viver, que receber um novo corpo, que nascer de novo. O espírito morto tem que nascer de novo. Então, Lia representando o reino de Israel e a igreja, a Israel espiritual, e Raquel representando a nossa parte espiritual, representando a nossa parte religiosa, que é a parte que se relaciona com Deus, representando a nossa parte de comunhão, de se comunicar com Deus espiritualmente, com o Pai Eterno, né? E é a parte, né? A parte espiritual é a parte que crê verdadeiramente em Deus, em Jesus, para nascer de novo e ser totalmente restaurado, salva. Então, salva o quê? Restaurada. O espírito, a alma e o corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Então, o nosso corpo tem que morrer. Nosso espírito tem que nascer de novo. Porque já é morto, nosso espírito já é morto, né? Nosso espírito, assim, aqueles que ainda não têm Jesus. O espírito é morto, mas o corpo ainda está vivo. Mas esse corpo tem que morrer para o mundo, para o pecado, para as trevas. E o espírito tem que crer em Jesus para nascer de novo, para ter um novo espírito. Em Gênesis 33, 3, diz o seguinte: e ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então nós sabemos que Jesus, o Jacó espiritual, ele foi à frente do seu povo. E foi ele quem primeiro morreu pelo seu povo. Jesus foi o primeiro que morreu. E a Bíblia diz que ele morreu antes da fundação deste mundo de pecado para nos salvar. Então, quando Esaú se aproximou de Jacó, Jacó se prostra diante de Esaú 7 vezes. Preste atenção. O Jacó humano se prostra 7 vezes diante do Esaú humano. Isso significa, no mundo espiritual, significa o reino de Judá representando Jacó, fazendo acordo ou aliança com os seus irmãos árabes por 7 anos. Preste atenção. Não somente o reino de Judá, mas o reino de Judá, nos nossos dias, ele está aliado com o sistema da besta. E o sistema da besta tem a igreja apóstata, a igreja romana. Esse aí é o sistema, o Império Romano renascido nesses órgãos. E a igreja apóstata romana e cristã evangélico também estão unidos com esse sistema, juntamente com os judeus, fazendo acordo com os árabes, os irmãos de Jacó. A igreja apóstata sendo representada pela igreja ou Império Romano, renascido nestes órgãos mundiais. Então, eles estão juntos, tanto a igreja, o reino de Israel, o reino caído no pecado, aqueles que se dizem que são de Deus, mas não são, estão aliados com esse sistema de Satanás. Estão fazendo acordo não somente com os árabes, mas com muitas nações, como Daniel fala. Aqui nos versos do 9 ao 16, Jacó se reconcilia com o seu irmão Esaú. Vocês podem ler depois. Agora observaremos o que Jacó fez em Gênesis 33, do 9 ao 16. Então, o que foi que Jacó fez? Primeiro, não foi Esaú não foi Esaú quem quis fazer paz com Jacó, e sim Jacó com Esaú. Gênesis 32, 3. Então foi Jacó quem mandou o seu servo até Esaú, né? Não foram os árabes que desde 2020 andam atrás dos judeus para fazer acordo, mas a Roma renascida nestes órgãos mundiais
a igreja apóstata, não é? A igreja cristã apóstata e os judeus, né? Eles é que estão fazendo estes acordos com os árabes, né? Com os árabes. Então, são estes órgãos, não foram os árabes, não são os árabes que andam atrás de paz com os judeus, são os judeus e o sistema do dragão, né? Que anda correndo atrás dos árabes para fazer esse acordo. O que é ligado na terra é ligado no céu. O Jacó humano fez esta aliança, o reconciliamento, né, com Esaú, e agora o reino de Judá está fazendo esta mesma aliança, esses mesmos acordos de paz, esta união entre ele, o sistema da besta e os irmãos de Jacó. Segunda coisa, em Gênesis 33:9, nos diz assim: mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então aqui, olha, no versículo 9, Esaú não quer presentes de Jacó, mas Jacó insiste. Então, Esaú não quer as coisas de Jacó. Esaú não quer as coisas de Judá, mas é Judá quem está insistindo. Então, é o reino de Judá que está insistindo. É o sistema, juntamente, o sistema da besta, esta Roma renascida, essa igreja apóstata, e o reino de Judá, quem estão insistindo com os árabes. Terceira coisa, terceiro versículo 12 e 14, nos diz o seguinte: e disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele lhe disse: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Então, o que é que Jacó disse assim? Olha, eu não posso ir com você, porque os meninos são ainda pequenos, têm animais, e senão eles vão morrer, vão desfalecer pelo caminho. Você vai indo na frente e nós vamos atrás, passo a passo. É isso que está acontecendo com esses acordos de paz, né? Está indo passo a passo. E eles já foram assinados. Muitos foram assinados. Muitos acordos já foram assinados. E muitos ainda serão assinados. Porque não serão só com os árabes. Serão com outras nações. Então Esaú queria estar unido com Jacó. Ou melhor, Esaú queria estar junto com Jacó e sua família, mas Jacó não quis este tipo de reconciliação. Jacó queria fazer as pazes com seu irmão, mas não queria seu irmão envolvido na sua casa, na sua terra, na sua família. Jacó queria se reconciliar com Esaú, mas cada um seguir o seu caminho. É o mesmo que o acordo de Abraão nos nossos dias. É o mesmo que este acordo de Abraão está fazendo. Então, vamos fazer acordo, mas você fica no seu canto e eu fico no meu. Então, quarta coisa, ainda em Gênesis 33, do 12 ao 14, Jacó chama Esaú de Senhor. Preste atenção. Jacó chama Esaú de Senhor. Jacó, para fazer as pazes com Esaú, será servo de Esaú. Ou melhor, o reino de Judá será servo dos árabes, do anticristo, desse reino, desse governo único. Então, o reino de Judá, para fazer a paz com os seus irmãos árabes,
terá que se sujeitar a eles. Judá será servo dos árabes. Em Gênesis 33:15, Esaú, depois de fazer as pazes com o seu irmão Jacó, oferece a Jacó uma parte do seu povo para ficar com ele, Jacó. Mas Jacó rejeita. Jacó, o reino de Judá, quer acordo com os árabes, mas não quer os árabes em sua terra. O reino de Judá, juntamente com a igreja apóstata, a Roma renascida, o governo do dragão, né? Esses órgãos mundiais que governam a terra, que nós sabemos que são, eles é que estão por trás destes acordos. E esses acordos mundiais, né, fizeram que já foi, né, segundo algumas pessoas, já foi, né, já fizeram esse acordo dos 7 anos, e eu acredito que já está feito mesmo. Então, mas na metade deste acordo, a igreja apóstata, a Roma renascida, nestes órgãos mundiais, quebrarão o acordo feito com os judeus e tirarão os sacrifícios do templo e as ofertas de manjares, porque este acordo aí, mais é para a construção desse templo, que os judeus tanto querem, e os judeus estão se sujeitando aos árabes, né, ao sistema, para que o seu templo seja construído. Então eles, como Jacó, ele se curvou, né, 7 vezes, representando os 7 anos do final do tempo, e Jacó chamou Esaú de Senhor. Então os judeus vão servir a esse sistema, né? Já estão servindo, já estão aliados. Então isto significa, Jacó fazendo essas coisas, significa os últimos dias acontecendo isso. Então o sistema do dragão assumirá o governo do mundo e de Jerusalém passará a governar como sendo o Messias. Só que o Messias dos árabes, o falso Messias. Então o Messias dos árabes não é o Messias dos judeus, mas ele tem aparência, porque o diabo ele sempre imita Deus, né? Ele sempre tenta imitar as coisas de Deus. E você for estudar o Messias dos árabes, é a mesma aparência do Messias dos judeus. Então, este governante exigirá a adoração do povo judeu e de todo o mundo, pois ele irá se assentar no santuário do Pai Eterno e dirá que ele é o Pai Eterno, segundo as Tessalonicenses 2:4. Ele vai exigir a adoração. Ele vai dizer que ele é o próprio Deus. Ele é o Messias. Então, quem não lhe adorar será perseguido, preso, morto, não terá direito a nada. Por quê? Porque todos vão receber uma marca. Então, todos terão que ter a marca de que são propriedades do governo ou do diabo, governo único. Apocalipse 13, do 16 ao 18. A terra de Israel se tornará uma Sodoma e Egito, ou melhor, se tornará morada de demônios, pois de lá governará o próprio diabo em forma de homem. Aí você vai ler Isaías 1:10, Apocalipse 11:8, lá fala que Jerusalém será comparada como Sodoma e Gomorra e Sodoma e Egito. No Apocalipse 17, Jerusalém é chamada de grande meretriz. No Apocalipse 18, Jerusalém é chamada de Babilônia. Então preste atenção. Tudo isso, este acordo, esta união, esta reconciliação entre Jacó e Esaú representa os judeus se reconciliando com os árabes. Então se cumprirá Daniel 9, 27, 11, 31 ao 37, 12, 10 e 2 Tessalonicenses 2, 4. Então vocês podem ler Daniel 9, 27,
capítulo 11, do 31 ao 37, a perseguição dos judeus, que não vão querer se curvar ao sistema do dragão, quando quebrarem o acordo que foi feito, né? De eles ficarem lá, sacrificando animais, recebendo as ofertas, todo aquele ritual. Aí, quando na metade dos 7 anos, esse acordo for quebrado, e Satanás, né, em forma de homem, assumiu o governo lá como sendo o Messias dos árabes, assumiu o governo do mundo e governar lá de Jerusalém, então os judeus, o remanescente, não vai aceitar. A mulher vai parir, a mulher aqui, a mulher que Jesus fala lá em Mateus 24, 7, as dores de parto da mulher. A mulher é o reino de Israel, que é a igreja, agora, antes da metade dos 7 anos, tendo as dores de parto para parir o remanescente, esse remanescente de Deus, para sair dessa igreja apóstata, desta igreja Laodiceia. E Judá também, o reino de Judá também, depois do 3º ano e meio, quando o anticristo assumiu o trono do mundo, esta mulher Judá apóstata, que odeia Jesus, então vai sair, ela vai dar à luz, ela vai parir o remanescente dos judeus, eles vão se converter. Os irmãos podem ler aí. Em Ezequiel 36, do 25 ao 28, Jeremias 24, 7, Zacarias 12, do 10 ao 14. Então será a restauração do reino de Judá. Então os irmãos podem ler e vocês vão ver. Então, a família de Jacó revela as revelações dos final dos tempos. Então esse acordo de Abraão, ou melhor, esse acordo de Jacó com Esaú é o acordo de Abraão que nós estamos vendo hoje. É o acordo do reino de Judá, a igreja cristã apóstata, com o sistema do dragão, tudo unido, fazendo acordos com os árabes, com os filhos de Abraão, que não vieram de Sara, também com as outras nações. Que o Senhor nos abençoe. Então, se você entendeu esse estudo, passe ele para frente para outras pessoas. Vamos levar a mensagem pura da palavra de Deus para que as pessoas entendam o tempo em que nós estamos. E nós já estamos chegando no final. Nós já estamos no princípio de dores. Nós já estamos vivendo Mateus 24, 7, caminhando para o versículo 9. Então a igreja agora vai parir o remanescente, aqueles que realmente são de Cristo, porque Jesus está vindo para arrebatar a sua igreja. Mas Judá também vai parir o seu remanescente, mas só quando o anticristo assumir o governo, que eles vão reconhecer que Jesus já veio e eles foram responsáveis pela morte dele. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse estudo que o Senhor me deu, e que os teus filhos possam ter entendido que tudo está revelado na sua palavra. Nós é que não conhecemos e não deixamos o Senhor falar através de nós. Que o Senhor nos perdoe quando impedimos a revelação da sua palavra na nossa vida. Abra a nossa visão espiritual, nos dê a comunhão com o Senhor, abra o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Abençoa a tua igreja, Senhor, que esta igreja, este remanescente já está sendo separado. O remanescente já está se aproximando do Senhor. Ele já está se preparando para o arrebatamento. Que o Senhor nos ajude, que possamos estar firmes na fé. Abençoa todo o teu povo espalhado por todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Mande, este vídeo para frente. Dê o seu bonzinho. Não esqueça, compartilhe, comente e se inscreva no meu canal. Que o Senhor nos abençoe. E até o próximo estudo. Até sábado.